nossa live, a primeira live, assim, nesse contexto, né? Com 3 mulheres e empreendedoras. E aqui estamos nós. Então, eu vou falar um pouquinho do nosso tema, para que as pessoas possam entender o que a gente realmente quer falar de autoimagem na adolescência. Esse tema surgiu com a ideia da Gabriela, que é nutricionista, vocês vão conhecer daqui a pouco. E a Gabriela trouxe a ideia da autoimagem relacionada também com a autoestima, com todas as implicações, né, Gabriela, sobre essa fase da adolescência, ou o momento. Tem pessoas que falam que é fase, outros momentos da adolescência. Bom, o que é essa adolescência? Né? Ela é marcada por muitas transformações físicas, emocionais, sociais, enfim. E a construção da autoimagem, ela é um aspecto, no meu parecer, como psicopedagoga, né, e educadora parental, muito importante, especialmente na geração que os adolescentes de hoje vivem, que há uma patrulha muito grande sobre o olhar do corpo, esse corpo que fala, esse corpo que se expressa, e é uma cobrança muito grande nesse corpo, que vai envolver também o emocional e vai envolver outras questões que passam por esse corpo. Então, eu gostei muito da ideia da Gabriela e me esforcei para contemplar esse dia de hoje, no sentido de entender melhor e pesquisar sobre isso. E aí, gente, eu tive uma experiência muito legal, vou passar para vocês, para todo mundo, né? Que é uma pesquisa legal e triste. Legal porque, enquanto pesquisadora, eu posso ficar mais atenta a alguns detalhes do adolescente que, às vezes, passa despercebido e às vezes, começa na infância, que é a questão do suicídio. A quantidade que aumentou, e eu tirei essa matéria do jornal, da Folha de São Paulo, agora, no mês passado, setembro, que lembra do lacinho amarelo? Que as pessoas colocam, mas eu acho que nem pensam nisso. Por que colocou o lacinho amarelo, né? E aí eu fui ler um pouquinho mais sobre esse lacinho amarelo, por que ele aparece, quem foi que construiu e para quê? Para lembrar as pessoas de que existe a saúde mental. E ela não é só essa autoimagem, é todo um conjunto. Né? E aí eu fui pensar melhor sobre o lacinho amarelo, eu até postei também, mas não com essa ideia que eu tenho hoje, da responsabilidade que a gente tem hoje, como educador, ou como psicanalista, ou como nutricionista, de olhar para esse sujeito que é adolescente, está lá nos 10, 12, 13 anos, iniciando esse novo momento, como um ser que é um conjunto, né? Que é múltiplo. Então, é essa a ideia, trazer para o nosso debate, a nossa discussão, o nosso diálogo, a ideia de quem é esse sujeito, esse adolescente, o que a gente, nessas 3 funções, né, profissões, o que a gente pode ajudar os pais e os mentores, os professores, a colaborar com eles na educação desses crianças e adolescentes. Porque criança, 10 anos, para mim, é criança ainda, mas eles já estão postos nesse mundo de adolescência, né? Quem quer começar a falar aí, se apresentar? Luana ou Gabriela? Quem vai se apresentar primeiro? Pode ser eu? Pode, manda ver. Então, eu sou Luana, sou psicanalista clínica, né, apaixonada pelo desenvolvimento humano. Me senti muito honrada pelo convite em poder estar aqui conversando com vocês sobre um assunto que eu gosto bastante, né? Que é a questão da autoimagem, que é a questão da autoestima, né? Que é realmente a gente conseguir olhar para esse adolescente, né? Para esse ser em formação ali e conseguir ajudar pessoas, né? Que muitas vezes se veem diante desse desafio grandioso, né? Sem saber muito bem como fazer, às vezes criando ali o primeiro filho. Então, assim, realmente eu me sinto muito honrada e agradeço a vocês pelo convite para estar aqui hoje, né? É importante realmente a gente trazer esse conceito, né? O que é de fato a autoimagem, né? Na verdade, a gente tem muitas vezes essa questão de achar que a autoimagem ela está relacionada somente com o físico, né? Mas a autoimagem ela não é simplesmente aquilo que a gente vê, né? Somente a nossa questão física.
mas a maneira como a gente se percebe também, a maneira como a gente lida com as situações, como está o nosso emocional, a nossa capacidade, né, de lidar com as situações do nosso dia a dia. Então, assim, é importante a gente entender, né, que a autoimagem, ela é um dos pilares da autoestima. Então, assim, para a gente desenvolver uma boa autoestima, a gente vai precisar mexer nessa questão da autoimagem, né? Então, assim, observar, né, e muitas das vezes ressignificar essa imagem que nós temos, né, de nós mesmos. E, assim, na fase da adolescência, é realmente um momento onde eles estão querendo se reafirmar. É onde realmente vem ali toda a bagagem daquela infância, né, daquilo que eles viram dentro de casa, daquilo que foi colocado sobre eles, né, e tem toda essa capacidade, essas questões inatas, né, daquele jovem ali, daquele adolescente, e é um momento onde chega muito do peso do que está do lado de fora. E hoje em dia a gente percebe isso de uma maneira muito maior do que antes. Porque antes nós, né, percebemos que os adolescentes eles eram impactados ali, né, pela sala de aula, pelos colegas do bairro, né? Antes era muito mais limitado. Então, hoje em dia, essa interferência ela é gigantesca com o aumento das redes sociais. Então, realmente é um assunto que a gente precisa, né, de fato, falar. E que bom que a gente vai poder abordar isso aqui hoje. Aliás, eu quero falar uma... Opa! Deu um sinalzinho aqui. Mas olha, Luana, eu quero te parabenizar pelo trabalho que você fez durante a semana falando sobre autoimagem, né? Autoestima. E eu até postei no meu story também, porque eu achei fantástico. Acho que você pode fazer outros e outros e outros. Assim como a Gabriela também pode mandar ver, porque é muito interessante. Eu achei esse fantástico. Eu disse, gente, as meninas estão... É isso mesmo. Bom, então eu vou agora pedir a Gabriela para... Gabriela, eu vou tentar fazer aquilo que você me pediu. Vamos ver se eu consigo. Não, se não puder, não tem problema. Peraí, Gabriela. Pode ir falando, Gabriela, que eu vou tentar, viu, gente? A Gabriela me pediu para colocar aqui uma... Ai. Eu vou conseguir, Gabriela. Vamos lá, Gabriela. Boa noite, gente. Meu nome é Gabriela Mansu, eu sou nutricionista, formada pela UERJ. Sou nutricionista na área comportamental, né, na área clínica. E eu vim aqui hoje falar sobre autoimagem com vocês, mas nessa área, né, do comportamento alimentar, está extremamente ligada à autoimagem com alguns transtornos alimentares, né? E hoje em dia também com o crescimento das redes sociais, a gente vê muito isso, que tem afetado cada vez mais, né, os adolescentes, principalmente. E eu queria falar um pouco com vocês hoje. Se não puder não compartilhar, não tem problema não, que eu falo por aqui mesmo. Fiz uns slides. Bom, gente, então a adolescência ela é uma fase, né, que tem mudanças tanto fisiológicas quanto psicológicas, né? E com o impacto, né, das redes sociais hoje, a gente vê que os adolescentes são o grupo social que é cada vez mais afetado, né, pelas redes sociais e pelo impacto que as mídias, né, causam, porque a gente vê lá corpos perfeitos, nas redes sociais, a gente se compara muito, então acaba vindo a distorção de imagem. As redes sociais, né, estudos já apontaram que tem um impacto negativo no comportamento alimentar. Então, as redes sociais ela impacta tanto na distorção de imagem consecutivamente, também no comportamento alimentar dos jovens. Então, a gente vê hoje muitas influências de blogueiras disseminando muitos mitos da nutrição, dietas milagrosas, a gente vê muitos corpos perfeitos, a gente fica se comparando, mas, na verdade, muitas dessas pessoas, né, usam Photoshop, fazem procedimentos estéticos, e a gente, né, quando a gente vê aquilo, a gente acaba se comparando muito, achando que aquilo realmente é real, mas, na verdade, é uma situação totalmente irreal. Então, os jovens são o grupo que são mais afetados por isso. Então, isso gera comparações,
um sentimento de insuficiência muito grande, uma baixa autoestima, o medo de julgamento e uma falta também de confiança em si, porque a gente acaba vendo algo que é realmente irreal, né? Que é muito difícil a gente alcançar aquilo. E aí começa a vir também, né, junto a isso, os transtornos alimentares. Eu vou falar dos 3 transtornos alimentares que são com maior incidência, né, que é a anorexia nervosa, onde o indivíduo é uma doença onde o indivíduo ele se percebe com excesso de peso, mas na verdade ele está no seu corpo ideal ou ele está até abaixo do peso, mas quando ele se olha no espelho, ele acha que ele está acima do peso. Isso é muito comum na adolescência. Junto à anorexia, às vezes ela vem acompanhado também da bulimia, onde o indivíduo ele exagera muito na comida, come demais e depois ele acaba tendo um efeito compensatório que é expelir aquele alimento, né? Acaba vomitando aquele alimento porque ele comeu demais e aí tem esse efeito compensatório. E a compulsão alimentar, que também é muito comum na adolescência, mas a compulsão alimentar, ela também é pelo excesso de comida, o indivíduo acaba comendo muito, mas ele não tem efeito compensatório, ele não espelha aquele alimento, então ele acaba só comendo bastante, principalmente doces e industrializados. E o tratamento, né? Como a gente conseguiria tratar isso? O ambiente influencia muito, principalmente o ambiente virtual, né? Como eu falei, a internet ela está extremamente ligada a isso. Então a gente precisa saber quem a gente segue, quem está influenciando a gente. É importante a gente sempre estar ligado a isso, né? Se aquela pessoa realmente está te influenciando para algo bom ou ruim. O ambiente físico também acaba influenciando muito, quando a gente está perto de pessoas que julgam a todo momento, que sempre está falando algo de você, do seu corpo, né? Então a gente acaba absorvendo muito isso. E com certeza também a busca, né, por ajuda de profissionais que estejam capacitados, né, para resolver esses problemas que é uma doença. Então, ajuda psicológica, de um nutricionista, que sejam capacitados, né? E que eles vão ter ali estratégias para controlar os sintomas das doenças. Muito bom. Então, é isso, eu agradeço também o convite. Vamos lá, tem perguntas. Eu vou pedir para a Luana deixar o microfone aberto, porque a gente começar agora, eu vou lançar algumas perguntinhas, só para a gente poder falar um pouco de cada função nossa sobre algumas questões que passam pela autoestima desse adolescente, né? Então, vamos lá. A adolescência, eu gostei bastante que a Luana falou no texto que ela fez para o Instagram, né, falando dessa autoimagem, não é autoimagem. Autoestima. Autoestima. E aí, eu penso que a autoimagem, nesse caso que a gente está falando, na adolescência, ela fica mais relacionada às influências externas do que realmente o que ele está sentindo, porque o adolescente fica muito mais sem chão, porque ele está aprendendo, né? É um momento de aprendizado. Então, ele tem essa necessidade de ter modelos. Esses modelos também, ele escolhe esses modelos, que é o mais difícil nesse período, é dar conta disso, como pai, como responsável. Eu coloquei uma charge essa semana sobre modelo, que eu trabalho muito com... Sou professora Beth Mansur, professora. Eu trabalho muito com a ideia de modelos. Então, se eu tenho uma família, que eu busco nessa família a organização dessa alimentação, da saúde do coletivo, daquele espaço, eu tenho a impressão, né, de como pedagoga, que isso vai dar uma saída melhor para esse adolescente. Ele vai perceber nesse modelo aonde que ele pode se encaixar. Aí vem também a ideia de pertencimento, que também está ligado nessa adolescência com fragilidades.
Por isso que a gente trabalha desde a educação infantil com a ideia de pertencimento. Eu pertenço a essa família, eu pertenço a esse modelo familiar, e a gente não está discutindo aqui que modelo é esse, mas eu tenho que entender que esse modelo familiar me faz bem, me completa. E se não completa, eu posso falar sobre isso nessa família. Então, eu penso que qualquer que seja a situação do adolescente, hoje, para mim, o modelo familiar é muito importante. Não o modelo X tradicional, ou outro modelo não tradicional. Não é essa a questão. É como se faz as relações dentro desse espaço familiar, né? Então, uma das perguntas que eu construí aqui, junto, até eu já passei para vocês, é como os adolescentes constroem a sua autoimagem e quais são os fatores mais influentes. Eu já comecei dando a minha dica. Eu queria saber de vocês, especialmente a Luana, né? Como é que você vê isso? A Gabriela já deu aí a mensagem dela, também parece relacionada a essa pergunta, você também, mas vamos fazer uma síntese disso, muito bem no Instagram. Você tem como fazer, gente? Claro. Então, assim, né, quando a gente vai falar ali dessa fase, como eu estava no começo comentando, né, quando a gente vai falar dessa fase ali da adolescência, que é onde a gente vai pegar aquilo que teve ali da infância, aquilo que veio ali de trás, né, e é realmente a hora de olhar para aquele sistema, olhar para tudo que ele recebeu, e também vai ter todo esse impacto vindo, né, do lado de fora. Quando a gente está falando de construção de identidade de uma pessoa, então existe a questão intrapessoal, né, que é todas as características inatas daquele jovem, daquele adolescente, né, todas essas características que são dele e tudo aquilo que ele foi ensinado ali na infância, né, nesse primeiro momento. Tem a questão interpessoal, que são as pessoas que estão influenciando, né, aquela pessoa. Então, assim, toda uma bagagem do lado de fora, né, de convívio. E aí entra até essa questão que você falou, Beth, é extremamente interessante. Por quê? Tem até uma frase que eu gosto muito, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, muitas das vezes, quando a gente vai olhar, né, essa questão dos adolescentes, eles são um reflexo daquilo que eles estão vendo dentro da casa deles, sabe? E quando a gente está falando de transtornos alimentares, né? Inclusive, até estava conversando com a Gabriela sobre isso, o quanto que eu tenho recebido de casos de compulsão alimentar, sabe? Não tá brincadeira. Então, assim, realmente, quando a gente vai falar... Oi? De adolescentes, especificamente? Não. Eu atendo, na verdade, o meu foco mais são jovens adultos, entendeu? Então, assim, só que quando a gente vai observar, né? Essas questões, elas começaram lá atrás. Porque quando a gente está falando de uma questão, né, que é realmente um quadro de compulsão alimentar, por exemplo, não é simplesmente comer porque quer encher a barriga. Não é isso, sabe? É realmente comer para suprir um vazio, uma necessidade. É não saber lidar muito bem com um quadro ali de uma ansiedade. É não saber como que está acontecendo, o que está acontecendo na vida dessa pessoa. E aí entra realmente nessa questão, que não é nem um comer exagerado, sabe? A compulsão alimentar, ela é ainda mais significativa que isso, né? Porque muitas vezes as pessoas que estão nesse quadro, elas relatam que, assim, não sente nem o gosto da comida, não sabe nem o que está comendo, só está colocando coisa para dentro, entendeu? Então, assim, é importante a gente observar que existe um peso do ambiente ali, daquilo que aquele adolescente está vendo dentro de casa, de quais são as práticas alimentares, entendeu? Então, se esse adolescente ele foi exposto o tempo todo a práticas ruins, né, dentro da casa dele, é isso que realmente ele vai levar, entendeu? Então, assim, realmente isso tem um impacto muito grande e é muito interessante trazer realmente esse assunto, né? Porque além também dessas influências, né, de pessoas, que hoje em dia, como a gente falou, é muito aumentada por conta das redes sociais. Antes você era influenciado pelos seus colegas de classe, do bairro, hoje em dia você está influenciado por gente do outro lado do mundo. Sabe? Então, assim, e pior que isso, você é influenciado pelo palco dessas pessoas. Você não é influenciado pelos bastidores dessas pessoas. Boa, Luana, isso. Então, assim, é realmente essa comparação toda uma questão cultural também, né? Esse ambiente ali que está inserido. Então, assim, na construção da identidade, a gente tem que observar muito bem que existem esses 3 fatores, né? O que ele carrega dentro dele, as pessoas com quem se relaciona e realmente essa questão cultural também. Né? Luana e Gabriela e todo mundo que está assistindo, né? É interessante, eu tive a oportunidade de estar
na Itália e em Portugal, e eu observei os adolescentes. São os mesmos, tá? Daqui. As roupas jeans, ou mini saias, os meninos com bermuda, assim, iguais. Saem da escola com o celular na mão, andando pelas ruas, mochila nas costas. É assim, gente, são muito parecidos. Parece que você está num filme, vendo assim, Brasil, qualquer lugar. Assim como eu fui para Lambari, fui para Caratinga e vi a mesma coisa no interior de Minas. Então, é interessante como é uma cópia, né? E uma coisa que me chamou a atenção na noite, que todos eles frequentam, todos eles que eu digo assim, uma grande parte dos adolescentes já frequentam a noite, mesmo que seja metade da noite, mas já frequentam, né? Já saem à tardinha, à noite. O que eles fazem? Batem papo, ficam no celular, igualmente. E quase que individuais, porque eles sentam nas calçadas, sentam nos bancos para conversar, mas eles ficam no celular. Meninos de um canto, meninas do outro, porque tem um bloquinho, né, no início, e eu fiquei observando isso, falei assim, gente, olha só como que isso que você falou, tem uma coisa muito global, essas relações, né? E qual é a alimentação que eles comem? Então, aqui, é a pizza, é o hambúrguer. Eu sei que a Gabriela fala aí que não é problemático, desde que você faça também... Seja o equilíbrio. Eu aprendi, viu, Gabriela? Estou aprendendo muito com a Gabriela. Então, pode comer o macarrão, mas desde que também faça exercício. Mas aí está a pergunta: como é que seria o alerta para os pais de adolescentes, cada um na sua função, né? Como seria o alerta para os pais que uma adolescente está com a autoimagem dele distorcida? Como é que seria isso? Como é que o pai pode observar isso dentro de casa, né, no seu dia a dia? Eu posso começar. Tá. Eu mandei alguém falar. Olha só, eu tenho uma visão de 35 anos trabalhando com adolescentes, especificamente com adolescentes. Eu amo trabalhar com adolescentes. É uma fase ou um momento que me chama muito a atenção, porque é desafiadora. E o que me move é a sensação de estar alerta. O tempo inteiro alerta, porque eles são muito mais espertos do que já foram quando crianças. Eles ficam muito mais antenados, aguçados, rápidos. Né? E aí você precisa estar na mesma conexão, entrar nessa conexão. Porque senão começam as brigas, as disputas, todas elas ali ao seu redor. Como professora, que eu fui durante esses anos todos, no particular ou no público, eu não fazia diferença para mim, os adolescentes estavam ali, a minha dificuldade maior é quando eu tentava enfrentar, tentava bater de frente. Eu aprendi, com minha experiência, que o melhor que se tem a fazer é conversar. E não é conversar quando você está possesso, está passando os seus limites. É beber água. Bebe água, respira fundo, conta até 10, sai de perto, depois você volta e fala assim, olha, agora a gente já pode conversar. Isso deu certo, muito certo. Eu tenho cenas, tanto de 2002, quanto de 2013, tanto de 2017, tanto de 2019, 2021, exatamente as mesmas cenas, em momentos diferentes em que eu Beth, não estava preparada para aquele desafio daquele momento com aquele adolescente. Então, é claro que isso, como pai e mãe, também é a mesma coisa. Tem dias que você chega em casa, né, que você está... E eu tenho uma coisa que eu fazia com meus adolescentes, que hoje eu falo com os pais não fazerem. Que eu chegava em casa e falava, como é que é? A cozinha está suja, vocês não fizeram no trabalho de vocês. Eu ficava enlouquecida. Aí um dia eu parei e falei assim, gente, eu vou fazer diferente. Eu vou chegar em casa e vou falar assim, olha, nós dividimos as tarefas, eu fiz a minha parte, eu quero saber de vocês, que horas vocês vão fazer. Eu comecei a fazer isso. E aí começou a dar certo, porque os meninos se levantavam rapidamente, pegavam o prato e já saíam para arrumar. Eu achei que tinha vergonha, sabe? Porque eu estava falando assim, né? Uhum. Eu parei de falar gritando, parei de espernear, porque não ia adiantar. E
E chegou uma época, e a Luana, você, Gabriela, vai perceber que é a época da academia. O adolescente quer ficar. Os meninos querem ficar cheios de músculos. As meninas querem ficar com a barriga trincada também, né? E aí começam a tomar aqueles shakes todos. Eu passei por essa fase. E aí, gente, é que a gente chega àquela ideia de que, meu Deus, ele não está comendo, só está comendo besteira. E parar para conversar, mas mais do que isso, é levar adiante uma conversa que às vezes pode ser dura. Mas você não pode sair da academia de qualquer jeito. Você também não pode deixar dele vivenciar aquele momento. Então, como fazer? E aí, nutricionista, como é que é isso? Adolescente que quer... Porque é influenciado pelo que está na mídia, né? Sim, é o que eu falo, né? Não é só o ambiente físico, mas também o ambiente virtual, né? Principalmente porque o tempo de tela que a gente tem, às vezes, é até mais do que o tempo, né, físico, né? Então, acaba que o ambiente virtual influencia muito, principalmente porque agora tá nessa era fit, então hoje em dia os blogueiros estão muito para esse lado, corrida também, então as pessoas estão muito para esse lado. É bom, é muito bom. Que bom que está para esse lado, mas isso também tem impacto muito negativo, né? Porque hoje em dia a gente fica se comparando muito com o que a gente vê, rotinas, né, que a gente vê das pessoas, vai para academia, vai para faculdade, trabalha, e a gente fica olhando, nossa, como é que a pessoa consegue ter aquela rotina? E a gente se compara muito com aquilo. Então, assim, eu concordo que os pais têm que estar realmente em estado de alerta quando o adolescente, né, tá comendo muito, ele tá em fase de crescimento e às vezes é uma compulsão alimentar, né? Então a gente precisa estar realmente alerta, né, nesses sintomas, porque a gente acha que é bobeira, mas não é, né? Muitas das vezes é realmente... Pode estar relacionado com as drogas também, né? A maconha, por exemplo, né? Sim, com certeza. Está antenado, porque normalmente 13, 14 anos, normalmente não, gente, pelo amor de Deus, é comum aos 13, 14 anos a gente já observar os pré-adolescentes, adolescentes, com o uso de drogas, do álcool, e às vezes ele acaba consumindo mais comida, mais alimento, fora de hora, inclusive à noite. Não é isso, Sim, Gabriela? com certeza. Tem algumas drogas que elas realmente potencializam isso, e aí, com certeza, a compulsão alimentar muitas das vezes realmente está relacionado, né? Em alguns casos. Sim. E aí, Luana? Então, e assim, né, como estava a pergunta, né, quais são esses sinais de alerta para a gente, né? Então, a Gabi falou ali muito bem sobre essa questão de ter, às vezes, um olhar para esse comer exagerado, porque realmente a gente tem essa visão de, né, tá em fase de crescimento, como ela mesma pontuou. E, assim, existem situações que realmente elas merecem a nossa atenção. Quando você percebe, né, uma mudança de comportamento de um adolescente, que às vezes ia muito bem na escola e, de repente, ele começa muito mal, que às vezes era mais educado e aí ele começa com comportamentos, né, mais agressivos, de enfrentamento. Então, assim, são coisas que realmente a gente precisa estar realmente atento. O isolamento social, porque hoje em dia também, né, a gente percebe, assim, que quando a gente vê adolescentes, né, por exemplo, você está em algum lugar, está numa festa, e o adolescente está lá no cantinho mexendo no telefone. E, infelizmente, é como você falou aí, né, isso se tornou, né, comum, mas isso não pode ser normalizado, porque, na verdade, isso não é normal, né? Uma questão de ficarem ali. Então, assim, às vezes, esse isolamento social, que muitas vezes esconde um problema realmente psicológico, ele é visto como, não, é só coisa de adolescente, né? É só realmente a fase que realmente está assim, que não quer conversar. Então, a gente não pode, né, nem deixar essa questão de que uma compulsão alimentar seja confundida, né, com comer porque está em fase de crescimento, e também que o isolamento social ele seja confundido com porque adolescente gosta mesmo de tela e hoje em dia o mundo deles é esse, né? Porque muitas das vezes, Beth, é o que você também trouxe muito bem pontuado.
eu já recebi vários casos, né, de pais, e aí eles falam assim, eu já fiz de tudo, eu já gritei, eu já botei de castigo, eu já tirei tudo que eu podia tirar, né? Alguns já até bati, eu já fiz isso, eu já não sei o que fazer com essa criança mais, né? Com esse adolescente. Aí você pergunta, tá, você já conversou? Você já tentou entender o que está acontecendo? Ouviu, sabe? Né? Ouviu, entendeu? Ah, mas eu converso, eu falo, mas realmente não escuta. Né? Realmente não está ali para realmente escutar. E aí, quando a gente propõe essa intervenção, né, de conversa com o adolescente, muitas vezes, né, isso vai ter um resultado muito positivo, porque esse adolescente ele vai se abrir, ele vai conseguir falar sobre desafios que anda enfrentando, e nesse momento é extremamente importante entender que todo mundo já foi adolescente. Então, muitas das vezes, o que para eles é um problemão, a gente olha e fala, nossa, isso é uma besteira, daqui a pouco isso vai parar de fazer sentido. Mas entendendo com a cabeça de um adolescente, de que para ele aquilo ali é um problemão. Que a coleguinha do colégio virar o rosto, não conversar, é um problemão. Né? E aí, na fase adulta, a gente fala, o problema é dele, não quer conversar, não conversa. Mas ali tem um peso diferente. Né? E assim, da mesma forma que é muito positivo essa conversa em alguns casos, em outros casos, a gente não consegue esse mesmo efeito. Por quê? Não criou-se um vínculo dentro de casa. Então, é realmente um para cada lado. E aí, quando vai tentar uma conversa, é muito comum um adolescente falar, tá tudo bem, não aconteceu nada. E ele se fecha. Então, assim, é realmente um sinal de alerta para que os pais consigam observar como é que está esse diálogo com os filhos. Se eles têm tempo de qualidade com esses filhos, sabe? Se realmente, quando está ali. Ou se realmente, né? Ou então não, eu estou ali só fisicamente, porque minha cabeça está em outro lugar, porque eu estou pensando no que eu tenho que fazer. Então, assim, realmente isso é um sinal. E a gente precisa observar como é que está a qualidade, né, desse relacionamento entre pais e filhos. Isso é um sinal de alerta também. Perfeito. Então, pegando, né, um gancho, quais as estratégias a família pode adotar para fortalecer a autoestima do adolescente em casa? Eu vou ficar por último dessa vez. Agora eu vou deixar você. Tá. Quer falar primeiro ou posso falar, Gabi? Pode falar. Então, existe uma outra coisa também que... As dicas para pais que estão nos ouvindo. Então, como eu falei, eu trabalho, né, mais com o público jovem adulto, né? Então, assim, a gente percebe hoje em dia muitas coisas que faltaram lá atrás. Então, assim, eu sempre falo, se eu puder realmente dar um conselho para pais, né, de adolescentes, de crianças, enfim, é realmente a importância da validação, sabe? Por quê? O quanto isso faz falta, o quanto isso lá na frente gera um impacto gigantesco. Hoje em dia tem uma coisa muito legal que os pais, né, está realmente se popularizando, que é a questão dos pais falarem palavras de encorajamento, falarem palavras, né, boas. Então, você é forte, você é corajoso, você consegue. Então, assim, tanto usar esses tipos, né, de argumentos e realmente validar aquilo que aquela pessoa faz, sabe? Porque muitas das vezes é muita cobrança, é muita briga, é muito, né, realmente, você tem que fazer, tem que ser desse jeito, e não tem uma validação. E quando a gente vai pegar lá na fase adulta, cara, como isso faz falta. É assim, gritante, sabe? Eu falo que 90% das pessoas que chegam até mim, elas têm ali, né, uma questão de que, olha, eu não ouvi que eu era importante, eu não ouvi que o que eu fiz foi legal, né? Quantas vezes a gente percebe pessoas que vêm daquela questão de assim, eu tirava um 8 e ia mostrar para o pai a minha nota e falava, podia ter tirado 9. Tirava um 9, podia ter tirado 10. Tirava o 10, não fez mais que sua obrigação. Você só estuda, você só vive para isso. Então, assim, cara, valide o que o seu filho está fazendo, sabe? Valide as características, as coisas que são deles. Valide as potências que vocês têm, entendeu? Existe, sim, uma importância muito grande em corrigir, né? Em cobrar, mas, assim, a validação, ela é extremamente importante. Juntamente com isso, investir em tempo de qualidade com eles, como eu disse, né, antes um pouquinho, porque faz muita falta. Se você tiver um bom tempo de qualidade, você vai criar um relacionamento de qualidade, você vai conseguir chegar no seu filho com muito mais facilidade, você vai conseguir, sabe, tirar dele o que está acontecendo, né, de fato, e conseguir também colocar coisas suas ali dentro. Então, assim, investir nesse tempo de qualidade,
Existe uma outra ferramenta também que eu acho incrível. Eu acredito que hoje em dia já é bem mais falado sobre isso, mas de investir em entender sobre as 5 linguagens do amor. Eu não sei se vocês já conhecem sobre esse assunto. Cara, essa é uma ferramenta que, assim, eu acho, assim, incrível, sabe? Incrível, incrível, incrível. Quem não tiver, quem não conhecer ainda, eu acho que vale super a pena dar uma olhada sobre esse conteúdo, sobre as 5 linguagens do amor. Porque se você souber qual é a linguagem de amor do teu filho, você não vai perder tempo com a linguagem errada, sabe? Você vai conseguir entrar, sabe, naquele filho, vai conseguir entrar realmente no mundo dele e fazer com que ele realmente se perceba amado. Então, assim, isso também eu acho que é uma ferramenta maravilhosa que vocês podem utilizar também. E aí, Gabi? Então, eu sempre falo, né, que o ambiente influencia. Então, o ambiente dentro de casa também influencia muito. Eu tenho muitos relatos de casos, né, de pacientes que não conseguem seguir na dieta porque na minha casa não tem comida saudável, a lista de compra não é nem um pouco saudável, então eu não consigo, consigo ter adesão, né, a uma dieta saudável. Então, se o adolescente está, né, num processo de perda de peso, quer essa validação, ajude ele, sabe? Embarca junto também nessa, porque às vezes ele só precisa realmente desse empurrão dentro de casa, né? E principalmente, que é o ambiente que ele, né, mais fica. Então, eu acredito também muito na validação, às vezes tá nesse processo de perda de peso, e aí emagreceu 1 quilo que seja, sabe? Elogia, fala, dá força, né, para continuar, porque isso é muito importante. Então, eu acredito muito que o ambiente influencia, principalmente o ambiente familiar. Então, essa seria a minha dica. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que tá tudo assim maravilhoso. Nossa, nós vamos ter que fazer mais, viu, gente? Porque tem muita coisa e não vai dar para a gente dessa vez, né? Tão fundo que já tá, a nossa hora já está chegando. Mas eu queria, enquanto pedagoga, como professora, e que entendo a questão da educação a partir da amorosidade, eu até brinco que eu sou paulo freiriana na veia, que eu acho que a gente tem que ter amor e mais firme, com firmeza. Então, eu trabalho também com a disciplina positiva, mas eu vejo como uma ferramenta, sabe, Luana? Você falou de ferramenta, então tem a escutativa. Você está atento e com essa escuta, que não é uma escuta comum, é uma escuta de quem quer entender o outro, em que o outro é importante para você, né? Então, eu acho que tem que incentivar a autocompaixão. Não é compaixão de tristeza, como a gente pensava antigamente, mas é compaixão de compreender que você também precisa ter espaço para ser ouvido. O pai precisa desse espaço também. Quando eu falo do filho, eu também quero dizer que pais precisam cuidar da saúde mental. Para cuidar de adolescente, você também tem que se cuidar. Porque eles levam você aos extremos, porque eles estão vivendo experiências novas. Por mais que você diga para o seu filho, para o seu aluno, que você já viveu aquilo e você sabe que não vai dar certo, ele tem o direito de viver também. E ele tem o direito de achar que deu certo para ele, né? A vivência, a experiência. E as experiências são muito importantes na vida da gente. A gente cresce a partir das experiências que nós temos. Então, incentivar que esse adolescente cuide dele e cuide do outro. Entender que esse pai precisa ser cuidado também. Colocar isso também para ele, né? A Luana falou super bem, reforçar as qualidades, encorajamento. O que esse adolescente tem que é muito importante para ele? Tem adolescente que adora conversar. Chega em casa e vê televisão. Aí vai na casa de algum amigo, conversa com a mãe do amigo. A mãe liga para o pai e fala: Nossa, seu filho adora conversar. Aí a mãe e o pai, né, ficam indignados. Como assim? Aqui ele não conversa com a gente? Mas por quê? Modelos. A minha casa é silenciosa para mim. Então, eu também vou ser silencioso para eles. Está ali o embate, né? Porque eles são desafiadores. O autoconhecimento.
desde muito pequenininho, a Luana falou da linguagem do amor, desde muito pequenininho, a gente já trabalha na escola com a possibilidade de estar reconhecendo as próprias emoções. Como eu estou hoje? Eu estou feliz? Eu estou triste? Mas por que eu estou feliz? E por que eu estou triste? Eu estou chateado? O que é ser chateado? Ele tem 2 anos e ele não sabe. Ele vai saber. Se você deixar que ele se expresse, pode ser que você se assuste. Mas sua criança, seu bebê, ele vai entender o que ele está sentindo à medida que você vai colaborando com isso. Então, ele vai vendo... Hoje tem vários livrinhos, né, sobre emoções, porque é a emoção que a gente precisa trabalhar em casa, desde muito pequeno, para que esse adolescente já se conheça o suficiente para poder viver nesse mundo de experiências boas e ruins. Mas ele se conhecendo, ele vai poder transitar, né, de uma forma mais autossuficiente. Eu falo, desde o início eu estou falando, vou repetir agora, o senso de pertencimento. Eu pertenço a essa família, eu pertenço a esse grupo social, eu pertenço a esse grupo da escola, eu tenho prazer de estar com eles ou não, mas eu pertenço a ele. O que eu preciso fazer para ser feliz ali? Quando o pai muda de escola, agora está na época, né? Assim, está na época de falar, você não está indo bem na escola, eu vou te tirar, vou botar em outra. Tem gente que acusa a escola o tempo inteiro, né? Tem pais que acusam a escola o tempo inteiro. E aí o adolescente fala, é a escola que não é boa. Por quê? Porque ele já viu que os pais já encontraram essa saída para ele. E aí ele pega isso para ele e usa como um recurso. Mas se você dialogar com a escola desde o início, porque o adolescente ele está família e escola, o resto ele vai reproduzir. Mas a família e a escola certamente são os lugares que ele passa a maior parte do tempo dele. Então é ali que ele está vendo os modelos, que ele vai pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e vai formar o seu próprio modelo no futuro. Mas ele está fazendo umas experiências. A escutativa, que eu já falei para vocês, que eu considero uma atenção plena o mais importante de tudo, porque você, quando olha para o seu filho, seja ele qual a idade for, e nós estamos falando do adolescente, mas você olha de verdade para ele, você vai descobrir o sentimento dele. Porque se você conhece ele, você sabe que ele mudou, que ele está mudando. Mas que tipo de mudança é essa? E se você precisa ficar mais antenado, precisa conversar mais. Alguns pais que eu já atendi falam assim, eu perdi meus filhos para a droga na adolescência. Quem atende pais de adolescente, vai ouvir muito isso. Eu perdi meus filhos para os colegas. Eu não perdi, porque a gente não perde. Ali foi um desvio que a gente vai tentar organizar. Mas como? Eu vou trazer para perto de mim, eu vou acolher de verdade, vou me preparar também, vou precisar de ajuda, e aí para isso existe a psicanalista, né? Os psicólogos, os terapeutas, para negociar isso. E não é negociar só com o adolescente, é com a família do adolescente também. E essas práticas, eu acho que podem ajudar a equilibrar, sabe? Porque quando eu falo de autoimagem, no meu ponto de vista como educadora, é tudo junto. É uma construção que é feita de forma inteira. É quem eu sou, no meu íntimo. Se eu como muito, se eu busco na comida uma forma de me saciar emocionalmente, está descoberto algo muito mais distante de mim que eu não consigo reconhecer. Então, eu preciso de ajuda. Então, o adolescente pede ajuda. Pede ajuda ao professor. Quando ele grita com o professor, ele está pedindo ajuda. Quando ele bate frente com o pai, com a mãe, ele está pedindo ajuda. É isso, gente. Então, eu, como educadora, eu concordo com vocês, maravilhosas. Nutrição aí, maravilhosa, Gabriela. Está pronta para ajudar tantos pais e mães que estão aí sofrendo verdadeiramente com os filhos, né? Que às vezes se perdem na alimentação ou se acham na alimentação,
para poder suprir as próprias vidas, mas às vezes os pais também estão dentro dessa jornada. Eu conheço mães que compram pizza para o filho parar de reclamar, porque está falando lá, não, eu não aguento mais comer essa comida, eu quero outra comida. Junta o dinheiro todinho, gente, para comprar a tal da pizza que o adolescente quer, para não discutir, para não sentar e discutir o essencial. Eu posso comprar essa pizza agora? Nós temos condições financeiras para isso? Você realmente precisa? Você está com fome? Tentar falar isso para um adolescente é muito difícil. Então, eu preciso também de ajuda. Eu tenho que procurar ajuda. Para dizer não, se eu não consigo falar não, eu preciso de ajuda. Porque Exatamente. amor é também correção. É também firmeza. Se eu não sei falar não, eu tenho que aprender, né? E Luana, maravilhosa, continua com seus trabalhos aí, que tá, ó, chuchu. Vamos pensar em mais atividades, porque é muito pouco. Aí cada um pode falar. Olha, o meu, atuarconsultorito.com, vai lá, entra no meu site, gente, tem curso, tem fórum, tem tudo lá para mães, pais e adolescentes. Por favor, hein? Por favor. Aí, podem falar, meninos, do trabalho de vocês, como é que é, telefone. Então, eu atendo, né, hoje em dia de forma online somente, né? Então, o maior acesso que vocês têm a mim é através do meu Instagram, @LuanaElise, como está escrito aí. Pode... Acho que aparece. Aparece, eu vou escrever aqui. Isso. Vamos ver, @Luana, né? LuanaElise. Peraí, Elise, é com Y no final, né? Elise. É com Y depois do L. Peraí, E-L... Y-S-E. Valeu, mãe. Elise. S-E. L-E-L-Y-S-E. Mais o quê? Só. @LuanaElise. LuanaElise. Isso. Lá no meu Instagram vocês conseguem conhecer um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho do que eu faço, né? E quem precisar, estou aberta, né, para ajudar vocês nessa importante missão, né, que muitas das vezes é criar um adolescente, né, que está ali com todos os seus desafios pela frente. E aí, Gabriela, qual que é o seu mesmo? É arroba? O meu é @gabimansur.nutri. Mansur.nutri. Vou Isso. repetir, hein? @gabimansur.nutri. Isso. Tá, já estou colocando aqui. Vai ficar lá no YouTube também, né? Vai ficar rolando isso aí nosso. Podem também pegar. Eu vou tentar diminuir um pouquinho aqui, mas não sei se vai dar. Porque eu estou aprendendo um pouquinho a fazer essa sincronização maravilhosa. Deu certo, gente. Chique demais. E aí, mais alguma coisa para vocês de hoje? Ou a gente pode pensar em outras coisas para adolescentes do futuro? Podemos pensar em outras coisas. Agradeço mais uma vez o convite, tá? Foi uma honra conversar com vocês, trazer um pouquinho para esse bate-papo, né? E assim, estou aberta, vamos conversar mais vezes. Amo essa energia, né? E realmente, assim, é uma honra para mim. Muito obrigada pelo convite, meninas. E aí, Gabriela? Também agradeço, gente. É um assunto que eu gosto muito de abordar, né? Eu trabalho com isso, com comportamento alimentar. Então, eu agradeço também o convite. Vamos sim marcar mais. Boa! Eu é que tenho que agradecer de montão a vocês duas. Gente, eu me sinto renovada quando eu estou com vocês. As minhas experiências me ajudam muito, mas ouvir vocês me transforma em uma educadora melhor. Eu hoje aprendi muito. E pode deixar, Luana, que eu vou ver mais um pouquinho aqui, as 5 linguagens do amor, para a gente fazer uma próxima atividade, uma dinâmica aqui no ar, hein? Eu tenho uma dinâmica. Ótimo! A nós três, para mostrar para os pais como alguém tem que ser a criança, alguém tem que ser a mãe, alguém tem que ser alguém de fora. Vamos ver, hein, se a gente vai conseguir fazer uma dinâmica para todo mundo ver. Bora! Tchau, gente. Boa noite. Boa Tchau, noite. gente. Boa noite. Obrigada a todos que estão ouvindo. Obrigada. Obrigada, gente. Opa, terminar.